Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. Se você está aqui para se inspirar e aprender com estratégias valiosas de quem realmente vive de vendas online, você está no lugar certo. E hoje nós estamos com o Fontes, que é fundador da Fontes Logs, então o papo hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar sobre fulfillment e logística de grandes marcas. E antes de começarmos, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express, por apoiarem o nosso canal em busca do empreendedorismo digital. Então é isso. Fontes, muito obrigado por estar aqui, por ser convidada, ter aceitado aí o nosso convite para esse bate-papo. E antes de a gente começar e já começando a falar um pouco, me conta um pouco sobre a sua história, quem é o Márcio Fontes, quem é a Fontes Log, de onde surgiu essa ideia, como foi a sua jornada aí até chegar na Fontes hoje. Legal, Lucas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me Obrigado. sinto lisonjeado. Nos conhecemos há algum tempo. Eu sou fundador da Fontes Log. Falando um pouco sobre a minha história, né? Não vou também me prolongar muito, que não que eu tô ficando velho, mas já tô com 45 anos. Legal. Eu comecei nesse mercado muito cedo, né? Com 17 anos. Na verdade, antes dos 17, com 14 anos eu já entregava flor, vendia flor à tarde, de manhã e entregava à tarde. Então aí já comecei na logística. Dos meus 17 anos até os 33 anos, eu fui executivo de uma das maiores empresas no transporte de medicamentos do Brasil, que foi a Imola. Com 33 anos eu falo que eu acho que eu virei a chavinha, fiquei louco e resolvi empreender. Foi aí quando eu fundei a Fontes Log, né? Certo. E aí falando, já trazendo um pouco desse ponto, nessa empresa que você trabalhava, o que exatamente você cuidava que foi ali uma ponte para que você pudesse empreender e criar sua própria empresa? Vamos lá. Eu sempre tive um segmento muito específico que é o farma. E quando você vai trabalhar com medicamento, você precisa nivelar por alto. Se é uma empresa limpa, se é uma empresa organizada, prometeu, cumpra, né? Tenha plano B para entregas que não são realizadas. Então, cirurgia, hospital do câncer, então tinha que estar o medicamento naquele horário porque o hospital não fazia mais estoque. Então, esse foi meu mundo, onde eu aprendi. Quando eu resolvi empreender, eu trouxe essa bagagem do farma, né? Então, poxa, que mercado que eu vou atuar? Quando eu resolvi abrir a Fontes Log, era para ser uma transportadora, né? Então eu falei, poxa, eu vou levar o meu know-how para abrir a minha empresa e vou negociar com os laboratórios. Mas o laboratório é um segmento muito conservador, né? Então, como todo empresário que está começando, foi muito difícil. Você imagina para um laboratório deixar um medicamento controlado com uma empresa que está começando a operar. Então foi aí que eu comecei a buscar outros mercados. Nós vamos falar mais para frente. Hoje Sim. somos referência no segmento wellness, que é alimentação saudável, produtos para a saúde. Por quê? Justamente por essa bagagem que eu trouxe do medicamento, eu apliquei para um setor que ainda era um pouco amador. Alimentação saudável, o cliente comprava um whey de baunilha, recebia de chocolate, recebia produto diferente ou não recebia. E na indústria farmacêutica isso não existe. É medicamento controlado, extraviado. Não pode ter erro, praticamente. Extraviado é tráfico de droga, não pode Sim. ter erro. Não pode, né? Então foi aí que eu comecei a me tornar referência nesse mercado wellness, que é o que nós vamos conversar um pouco mais para frente. Certo. E falando sobre a Fontes Log, ela já começou como fulfillment ou você chegou a fazer, como essa bagagem sua, você já tinha trabalhado com esse segmento em transporte mesmo, você começou a fazer um pouco de transporte e depois migrou? Ou não, você já começou direto no fulfillment? Na verdade, isso eu falo para os empreendedores que estão iniciando. Você começa, depois você fica bom. Sim. Nesse percurso muda a rota. Quando eu abri a minha empresa era para ser transportadora, que era só o que eu sabia fazer, né? Vender transporte, vender frete. E aí quando eu comecei a empresa, eu tinha um galpão vazio, começou alguns clientes, tô com um problema de estoque, meu estoque está muito cheio, e aí eu, para aproveitar aquele espaço vazio, comecei a fazer algumas armazenagens. Foi aí que começou. Depois comecei a criar gosto pela armazenagem, né? Comecei a abandonar o transporte, ainda assim fazia transporte, mas o transporte, você precisava ter veículos, você precisava agregar, você precisa ter muito fluxo de operação para começar bem no transporte. Para começar o transporte é bem complexo. Porque como eu estava começando minha empresa, eu tinha uma entrega na Zona Leste,
uma na Zona Norte, uma na Zona Oeste, outra na Zona Sul. Um carro fazia 4, 5 entregas no máximo. E para você ter capilaridade no transporte, você tem que ter 50 entregas, 100 entregas, algo que eu não tinha, né? Certo. E pegando já com base nesse seu início ali na Fontslog, como que foi esse início para você fazer esse armazenamento? Porque na época, em 2013, nós estamos falando? Foi nessa época, 2013? 2013, exato. Nessa época não tinha tanto o e-commerce, né? O e-commerce não estava em alta, as vendas online ainda estavam no seu início. Você já lidou diretamente com esses clientes que vendiam online ou não? Você fazia um armazenamento para clientes que possuíam loja física? Como foi esse início com esses clientes? O meu início, eu falo, todo início do empreendedor ele precisa de competência, resiliência e um pouco de sorte. Quando eu resolvi abrir empresa, foi o primeiro ano muito difícil. Você imagina, eu fiquei 1 ano com a empresa vazia. As pessoas iam conhecer o meu projeto, começava o Google a me trazer clientes, mas quando eu chegava lá, os clientes falavam, eu não vou ser o primeiro, eu não vou arriscar. A ponto, depois de 1 ano, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Já passou 1 ano. Vinha cliente me visitar, eu trazia a filha da moça que trabalhava em casa, pegava pessoas na rua, montava todo um cenário para dar um movimento. E mesmo assim não era suficiente. Um certo dia, depois de 1 ano, quando eu falo resiliência, aí eu pensei em voltar. Eu falei, poxa, eu vou voltar pro mercado, vou voltar a ser executivo, porque tá, desculpa a palavra, mas tá foda. Sim. Filho pequeno, eu falei, eu vou voltar. Quando eu pensei em voltar, visitei meu ex-chefe, que me deu uma grande oportunidade, que quando eu resolvi empreender, ele falou para mim, você vai. Quem sou eu para te segurar? E se não der certo, no outro dia você está contratado. Então isso me deu segurança. Depois de 1 ano eu falei, eu vou voltar para ele. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, pô, eu falei assim, na verdade me dá um cliente, ele tem logística também, dono de uma das maiores empresas do segmento farma, que chama RV Imola. Roberto, me dá uma empresa, eu preciso pôr meu negócio para rodar. E aí ele falou, pô, eu vou pensar em alguma coisa. Você vê uns insights, né, do empresário. Quando eu estava saindo dessa reunião que eu tive com ele, desesperado atrás de um cliente, eu percebi, ele fazia muita operação de medicamento, de vacina, e eu percebi um caminhão descartando caixas de isopor. Aí logo eu tive insight, eu voltei, eu falei, Roberto, o que você está fazendo com essas caixas de isopor? Ele falou, estou descartando, não tenho o que eu fazer, porque elas trazem a vacina e eu descarto. E aí eu tive insight e falei, cara, você vai descartar essas caixas na minha empresa. Posso descartar? Eu falei, lógico que você pode. Enchi minha empresa de caixa vazia, de isopor, enchi de caixa vazia, umas caixas brancas, bonitas, deixei cheio, aí começou a mudar a minha história. As empresas vinham me visitar, olhava aquele galpão todo cheio de caixa vazia, não sabiam, caixa branca. Pô, mas o que é isso? Você não podia chacoalhar. Não, que coisa linda. Não podia chacoalhar. Eu falo, cara, isso, desculpa a mentira, mas isso é uma parceria que a gente tem com o Ministério da Saúde, que a gente recicla as embalagens. E aí isso virou nossa chave, a teoria da vitrine cheia do restaurante, né? Se você vê fila no restaurante, você quer entrar. Bom marqueteiro isso, bom marqueteiro. E aí, cara, depois disso, eu precisava tirar aquelas caixas de lá, que começou a vir empresas. E por incrível que pareça, eu não tinha como tirar aquelas caixas, eu fui no feirante, eu falei, cara, você precisa de caixa de isopor para peixe? Ele falou, cara, cada caixa dessa vale mais de R$35. Eu tinha umas 10 mil caixas na empresa. Até hoje o cara é meu amigo, que eu fiz a vida dele. Eu falei, vai retirar as caixas. Você nem cobrou dele. Nada para eu colocar novos clientes. Então, o que eu digo, você vê um insight que a gente teve, que depois desse dia aí, cara, começou a vir a primeira empresa, que foi uma empresa, alguns cases, empresas que hoje estão gigantes, Black School, Dux Nutrition, começou a vir empresas Desinchar, Mais Mu, Super Coffee, todas as empresas que estavam começando, começamos a virar referência, e aí a nossa virada de chave foi na pandemia. A pandemia nós achamos que ia fechar, foi um crítico, mandamos um monte de gente que também não tinha muita gente, né? Mas boa parte do grupo. Boa parte do grupo mandamos embora. E aí um certo cliente meu falou assim, ó, se você fechar, eu não vou ter como vender. Se eu não tenho como vender, eu não tenho como te pagar. Nós vamos morrer de mão abraçada. E foi aí que nós enfrentamos a pandemia e pulamos de
300 pedidos por dia para 3.000 pedidos por dia. Caramba. Porque era um segmento de... Virou aquela febre de... Compra online, né? Sim. Não, compra online e eu preciso me suplementar. Sim, eu exato. preciso tomar creatina, eu preciso ter uma vida saudável, eu preciso fazer exercício, senão, no extremo, eu vou morrer. Então foi aí que deu essa virada de chave. E o mercado que eu atuava, que era alimentação saudável, putz, explodiu e nunca mais voltou atrás. É um mercado que cresce mais de 10% ao ano, é um mercado muito forte. Sim, e falando, ô Fontes, depois a gente vai voltar para essa parte boa dos grandes clientes, mas falando um pouco sobre os desafios. Nessa época aí, quais foram os maiores? Você já citou um, mas quais foram outros desafios e talvez o maior que você enfrentou nesse início, nessa jornada ali de 2013 a 2020, digamos? Cara, o maior desafio é, na verdade, você trabalhar sem investidor, sem investimento. Todo o meu recurso sempre foi próprio, né? Então eu 100% bootstrapping ali. 100%, porque eu falo, cara, já é tão difícil o negócio dar lucro. Se eu for achar investidor, banco, factory, imagina, já é difícil sobrar dinheiro para mim. Você imagina eu ter 2, 3 sócios, né? Então eu resolvi ter um crescimento orgânico, sustentável. Mesmo que demorasse um pouco mais. Mesmo que demorasse um pouco mais, né? Então ali sempre com caixa apertado, mas sempre girando, fazendo a roda girar. Eu sempre procurei ter grandes fornecedores ponta firme, né? Então eu acho que esse é o segredo do empreendedor. Se cerque de pessoas boas, né? Foi o que a gente fez desde o começo. Quem que é o cara que vende porta-pallet? Puta, Ingesystem, vem cá comigo, Ingesystem. Me ajuda, me parcela. Quem que é a pessoa que vende filmes trash? Quem que é a pessoa que instala a câmera? A JFO. Então, assim, eu me cerquei dessas pessoas que confiaram no meu projeto, me deram prazo e a maioria deles estão comigo até hoje. Então, a grande dificuldade nossa... eu tinha um professor de economia que ele falava assim, né? Você gerir um negócio, você empreender com dinheiro é fácil. O problema é você empreender... Na realidade que é o difícil, né? Para pagar a janta, né? Que é o difícil, né? Acho que foi essa. A parte financeira, para mim, eu acho que foi o que mais pegou, né? E você coloca isso daí durante esses 7 anos de 2013 a 2020, esse período que foi um pouco mais de crescimento orgânico, aos poucos, depois da pandemia que o negócio virou mesmo, porque na época que eu conheci, né, que nós já se conhecemos há 2 anos, 2023, você já estava grande, né, com grandes clientes. Então você acha que essa época de 2013 a 2020 foi uma época mais difícil, que teve esse crescimento um pouquinho mais linear, só que aos poucos? Foi uma época mais difícil, né? Porque, como eu falei, né? Eu nunca tive recurso para investir em grandes galpões, em grandes funcionários, né? Então a gente sempre... Grande funcionário que eu digo é trazer pessoas de fora, pessoas do mercado. Quando você está começando é muito difícil. Sim. Eu conheço gente boa, mas eu falo, poxa, meu negócio está começando. Eu vou Você tirar o pagar um cara. salário. Eu vou tirar o cara daquela empresa, que ele tem uma família, ele vai ter que pedir demissão, ele vai abrir mão de tudo para vir trabalhar comigo. E se meu negócio não der certo? Né? Então eu ficava com muito medo disso. Eu sempre fui muito responsável nas contratações. Então as decisões da empresa sempre ficou muito vinculadas a mim. Né? Então, operação eu tinha que ir lá falar como tem que ser. Comercial, administrativo, jurídico. Então eu acho que eu deixei de crescer muito justamente porque eu não tinha 2, 3 opiniões, né? A partir do momento ali dos últimos 3 anos, eu comecei a fazer alguns cursos. Você conhece, acho que foi até onde nós nos conhecemos, no G4. E eles começaram a abrir minha mente para algumas coisas. Terceiriza o que você não sabe, contrate pessoas boas, arrisca um pouco mais, né? Se você não arriscar, se você não tiver o frio na barriga, você não vai longe. E aí foi quando eu comecei a trazer pessoas do mercado, foi quando eu comecei a dar curso para os meus funcionários. Então foi quando eu comecei a mudar de galpão. Então eu tinha um galpão de 900 metros e fui num de 3.000. Eu falei, nossa senhora, isso daqui é um monstro, estou perdido para encher isso daqui. E é um galpão que trouxe coisas boas. Nos últimos 3 anos, nós quadriplicamos o nosso tamanho. Né? Nós tínhamos 22 funcionários, hoje nós estamos quase beirando 100 funcionários.
faturamento, quantidade de pessoas, quantidade de estrutura física, né? Então é o que eu te falo. Essa virada de chave, de arriscar de forma consciente, Sim, com o pé no chão com o ali, pé no mas chão, acho que foi nossa virada de chave, né? Eu tô falando desse nosso crescimento. Cara, em termos de volume, você vê, em 2023, janeiro de 2023, a Fonteslog movimentava 9 mil pedidos por mês. Esse mês agora nós estamos batendo 160 mil pedidos em um mês. E o mês nem fechou ainda, né? Então, sim. você diz como esse processo de arriscar, de ter uma capilaridade, me dá uma oportunidade de crescer, isso foi muito bom, né? E você não ter medo, né? De você estar ali sempre em constante movimento, aprendendo e esperar o tempo. Porque pelo pouco que a gente conversa com as pessoas, a gente vê que acho que a pessoa principal ali do lado do empreendedor é a perseverança, né, cara? Porque você esperar o tempo que for necessário para o negócio vingar não é para todo mundo, né? Muita gente desiste, vai procurar outros caminhos porque não aguenta esperar essa zona ali essa zona fria, digamos. Exato. O medo, ele sempre tá do lado, né? Eu sempre falo, eu sempre tenho frio na barriga, não durmo, fico preocupado. Mas eu acho que o medo, por um lado, ele é bom, né? Porque ele te dá responsabilidade, né? Para você empreender, você tem que ser focado. Eu até acho que o empreendedor, ele tem um pouco de... Eles falam TDAH mesmo, porque, cara, ele toma Ousadia umas também. atitudes, ousadia, que você fala, cara, o cara é louco, né? Mas eu tenho um monte de amigo que o sonho é empreender, eu tenho um monte de amigo que tem muito potencial, sabe muito mais do que eu, hein? Porra, tem curso, fala inglês e tal, e não tem essa virada de chave. Essa ousadia, essa garra, né, de Isso, enfrentar. cara, eu vou me arrepender, deu merda, mas tudo bem, isso é novo, volta pro mercado. Tenta. Você imagina você conviver sua vida inteira dizendo: será que eu tenho capacidade de empreender? Será que eu ia me dar bem? Será que eu não ia? Né? Então acho que esse é o grande momento que fala, cara, eu vou tentar. Sim. Se der errado, da mesma forma que eu acho que eu sou bom para empreender, eu vou ser bom para voltar para o mercado, reduzir meu padrão de vida um pouco e vão para cima. Então acho que essa questão de medo, resiliência, isso tem que estar junto com você, acordar com você, dormir com você. Isso não tem como desatrelar, né? O cara que não tem medo de nada, ele se afunda, né? Sim, não concordo 100%. E falando já um pouco sobre os pontos positivos, né, e esse crescimento que você teve, qual foi a primeira grande empresa que apareceu ali para você fazer esse trabalho, que aí já trouxe todas essas outras marcas? Cara, que quando eu falo em uma empresa só, A primeira grande. a primeira grande foi a Black School, né? A Black School, eu tive a grande felicidade de conhecê-los. Eles estavam trazendo o primeiro container de matéria-prima lá dos Estados Unidos. E eu estava no lugar certo, Na hora na certa. hora certa. Era uma feira que chamava Expo Nutrition. Quando eu estava indo embora da feira, 8 horas da noite, eu parei naquele último stand. Um stand todo cheio de Harley Davidson e tal. E eu gostava de moto. Eu falei, pô, deixa eu parar aqui, já estava cansado. E foi aí que eu conheci um dos sócios. Ele falou, vai na minha empresa, eu preciso falar com você, eu estou precisando de ajuda. A minha logística vai começar agora e eu preciso... E como eu não tinha cliente, eu não tinha muito o que fazer ali, então eu dediquei todo o meu tempo para dar consultoria logística para ele, né? Então eu reduzi o custo de logística dele. Então foi isso. Quando eu comecei com a Black School, ela começou a crescer exponencialmente. E aí vieram várias outras empresas, né? O nosso mercado sempre foi indicação. Sim. Né? O Google ele ajuda, mas a indicação ela é tudo. Então, indicação de amigo, indicação de cliente. E eu nunca tive vergonha de pedir indicação, né? Sim. Cara, me indica. Você tá gostando do meu trabalho? Me indica. Você deve ter algum amigo que tá precisando? Me indica. E assim, se a pessoa tá satisfeita contigo, eu acho que é o mínimo que ela pode fazer para te indicar, né? Esses dias eu até falei, cara, eu acho que eu vou criar um cashback para quem me indicar. Sim. Mas eu falei isso para um, dois clientes e falou, cara, eu vou te indicar, não é por cashback, eu vou te indicar porque eu gosto de você, eu sei que você é um cara Sim. batalhador, não é porque você vai converter isso para mim, você vai me dar desconto na fatura, eu te indico de coração, De coração. né? É isso. Sim. E falando sobre um pouco essas marcas, as 10 maiores marcas hoje,
da sua empresa que você trabalha hoje? Hoje eu tenho marcas fantásticas, né? Então, marcas que estão... Eu falo, hoje a Fontslog, ela se deu o privilégio, eu falo de ter as marcas mais sexys do mercado. As mais sexys. Então, são marcas que começaram muito pequenas e cresceram conosco, né? Então, nós temos marcas como Good Day, né? Da influenciadora Manu City, que está no hype hoje das marcas. Nós temos a Mais Mu, que é uma grande empresa. Nós temos a Aura Beauty, da grande influenciadora Jade Picon. A GL do Gustavo Lima. Poxa, nós temos aí... desculpa alguns clientes que eu não vou lembrar, mas poxa, a Reimu, que é uma empresa super nova que também está no topo aí hoje de quantidade de pedido. Enfim, hoje nós temos aí em torno de uns 115, 120 clientes, né? São marcas grandes, mas é importante destacar, são marcas que cresceram conosco. Sim, isso não é o mais meu legal. Não é o meu perfil pegar já empresas grandes, empresas gigantescas, que já tem muitos vícios, né? E trabalhar para empresa grande tem um lado bom, mas também tem um lado complexo, né? Porque o cliente... A minha empresa ela é customizável, né? Então eu consigo trabalhar para o cliente. Eu dou oportunidade para quem está iniciando. Acho que 90% dos meus clientes são marcas novas, né? Um público, uma faixa etária de jovens. Então são pessoas que estão começando, que precisam estar nesse ecossistema e eu ajudo demais, né? Sim. Eu ajudo que eu coloco ele nesse network com os meus clientes. Eu ajudo porque eu já vi meus clientes errando e eu não quero que ele erre, né? Então eu acho que eu estou me diferenciando no mercado atualmente porque eu consigo entender o que meu cliente precisa e eu não deixo ele errar, né? Porque muitos operadores... Eu não sou um operador logístico gigante, eu sou um operador logístico ali médio porte, me tornei, mas eu tenho uma essência que o cliente fala comigo, eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os clientes, eu estou em todos esses grupos, né? Então, você imagina uma empresa que está começando na mão de um grande operador logístico, um gigante, primeiro que acho que ele nem vai aceitar, Sim. E se ele aceitar, ele vai ser só mais um lá. Então, o pedido dele está indo errado, a caixa está grande, não está legal, a aparência visual. E aí, às vezes, a pessoa ela não vinga a empresa dela porque ela tem um grande gargalo que é na operação. No meu caso, não. Cara, essa caixa está muito grande, está sobrando espaço, você está pagando mais frete, né? Seu produto está solto dentro da caixa, você está gastando mais fita, não ficou legal, a caixa que a gente fecha ela é muito demorada. Então, a gente acompanha o cliente da jornada, desde o primeiro dia até a escala dele, entendeu? E o legal que você faz, ô Fontes, é um pouco daquilo que você já falou agora anteriormente, que é abrir as portas, né? Então toda essa galera aí que começou com você, como você disse, que foi no início, você deu oportunidade para que eles pudessem crescer e apostar também, como você ajuda eles, né? Então você está devolvendo um pouco aquilo que foi no início para você, né? Que outras pessoas abriram as portas, outros fornecedores, como você mesmo disse. Exato. E eu tenho essa flexibilidade, né? Porque a pessoa ela está começando. As fábricas me indicam, né? As fábricas me indicam. A sua empresa me indica, né? Sim. A J3 está sempre me indicando. Nossos clientes nos indicam. Por quê? Porque, como eu falei, eu acho que a jornada do empreendedor, eu não tive isso, né? Eu fui muito sozinho, eu não tinha conselheiro, eu não tinha... Era tudo das minhas decisões, mas é que eu já tinha uma bagagem desde os 17 anos, né? Comercial, né? Um grande professor meu, eu tive muita bagagem comercial, né? Só voltando um pouco, eu sou formado em marketing e Sim. sou advogado também. Mas o que eu mais tive na minha vida foi bagagem comercial, né? Aprendi muito com meu pai, acho que o melhor vendedor que eu já conheci. Me ensinou, nunca me deu nada, sempre me ensinou os bons caminhos. Um grande tio que eu tive também, que também era dessa área comercial, então eu tive essa bagagem comercial, né? Então, quando eu falo os nossos clientes, essa era a minha bagagem, essa era a minha ajuda, mas os clientes da Fontslog, eu ajudo desde o início. Não é só um operador logístico, eu quero que ele tenha sucesso, porque se ele não vender, se o negócio dele não der certo, eu tô perdido. Você também não tem sucesso, Não né? tem sucesso, é um cliente, cara, o cara pagou, o cara acreditou. E ele vai lá na minha empresa, ele grava conteúdo, é uma vibe muito positiva. Eu quero que esse cara dê certo, é como se fosse meu. Então, no entanto que vai muitos clientes lá que o cara, porra, um projeto estranho, quer esfolar o fornecedor, quer pagar muito pouco.
Só eu tenho que ser assim. Eu falo, cara, eu acho que você tá na empresa errada. A minha empresa não é eu ganhar, eu faturar muito você. Tem que ter o equilíbrio. Eu falo, pô, você quer contratar um operador logístico? Saiba que o operador logístico vai representar 3 a 5% do seu negócio. Ou até menos. Você não pode vender pedido abaixo de R$ 100, você tem que ter um ticket médio de 120 para cima. Você tem que agregar novos produtos no seu site para aumentar o seu ticket médio. Porque se você começar a dar frete grátis a R$ 60, R$ 80, você vai tomar prejuízo. Então, E tudo vai isso a gente acostumar ajuda. o seu cliente ali desse jeito, né? A Exato. sempre querer dessa forma. Se não tiver, ele não compra mais. Exato, mas é que eu falei, eu ajudo nesse sentido. Você imagina, ele vai para um grande operador logístico, ele se enforca, né? Porque ele não tem essa tendência. Cara, por exemplo, eu tenho um cliente que está começando, eu falo, irmão, você precisa conversar com uma pessoa que é cliente nosso. Por exemplo, é um cliente nosso, ele já escalou, ele já passou por tudo que você passou, bate um papo com ele, faz uma reunião com ele, entendeu? Tira suas dúvidas com ele. De repente, o que ele errou, você não vai errar, né? Então, é uma preocupação que a gente tem por isso que eu atraio várias startups, entendeu? Várias empresas em crescimento. Exato. E falando já um pouco sobre esses atributos ali do sucesso dessas grandes marcas que deram certo, que começaram pequeno com você, escalaram e que estão dando certo no mercado hoje. O que você atribuía? Porque são empresas diferentes, de segmentos diferentes, de donos diferentes, mas que elas têm praticamente o mesmo sucesso, né? Se você pegar todas essas marcas que você citou, elas estão no mercado aí bombando, crescendo há muitos anos. E o que você atribui a esse sucesso desses empreendedores perante essas marcas? Cara, o que eu percebo é que as empresas que estão conosco, que desenvolvem, não tem como fugir disso. O dono da empresa é a cara do negócio. O dono da empresa é a cara do negócio. Ele está lá, ele começa a empresa dele, ele contrata influenciador, mas influenciador que pense igual a ele. Né? Não que todo dono de empresa tem que ser o influenciador da marca, mas ele precisa conviver, ele precisa respirar, né? Ele respirar a empresa, ele precisa conhecer projetos semelhantes, ele precisa ter network. Network é outra coisa que é tudo. Né? O network, que no momento do network é que você se conecta com pessoas boas. Né? Muitas pessoas falam, o sucesso do negócio é ter um influenciador. Você tem que ter influenciador. Né? Então eu sempre tive isso na cabeça. Cara, como que eu vou ter influenciador para o meu negócio? Meu negócio é venda de serviço. Né? Sim. Cara, logística eu te falo que é uma das coisas mais complexas, porque você imagina uma empresa que tem 1 milhão de estoque, 2 milhões, 10 milhões, dá para alguém cuidar dele, do maior patrimônio, do único patrimônio dele. Eu comparo isso a você deixar o seu filho, né? Não sei se você tem filho, mas você deixar seu filho na escolinha. Você deixar seu filho para outra pessoa cuidar. Exatamente a mesma proporção que a logística, né? Que é a armazenagem, o fulfillment. Então eu falo, cara, para o cara me contratar, ele tem que ter muita confiança no meu negócio. Né? Então, um certo evento eu fui, aí eu falei, cara, eu preciso de um influenciador para o meu negócio. Que tipo de influenciador? Aí o rapaz que estava dando a mentoria, ele falou, me conta um pouco do seu negócio. E eu falei exatamente isso, meu negócio tem que ter garantia, tem que ter segurança, tem que passar confiança. Ele falou, cara, você já começou bem porque o seu negócio leva o seu nome, né? Me chamo Márcio Fontes, minha empresa é Fontes Log. Tem um lado ruim que parece que a empresa está muito vinculada a mim. Às vezes parece que deixa um pouco o profissional de lado, mas tem um lado bom porque eu dou minha cara a bater no negócio. Né? Eu tô à frente do meu negócio. E ele falou, cara, você tá atrás de um influenciador para quê? Para falar o que você tem para falar do seu negócio? Você vai pagar para alguém para falar? Qual é a pessoa mais adequada para falar do seu negócio? Qual a pessoa mais preparada do que você mesmo? Sim. Seu negócio não é B2B para B2B? Eu falei, sim. Então ele falou, fala você do seu negócio. Coloque os seus clientes para falar do seu negócio. Você não tem um monte de marca boa, um monte de marca sexy. Coloca eles para testemunhar sobre o seu negócio, a experiência que eles estão vivendo. E foi quando eu comecei a fazer esse processo de influência eu mesmo. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar influenciador, eu fiz e deu certo, né? Então, quando eu Faz falei... quanto tempo você está fazendo? Ah, cara, eu tô fazendo praticamente há uns 3 anos. Muito menos do que eu acho que eu deveria fazer, né? Influência você tem que fazer Todos os dias, todos ali, os dias, toda semana, criar conteúdo.
Hoje eu não consigo, né? Eu não consigo, como eu falei, eu ainda estou muito à frente da operação e pretendo ficar também. Então eu posso alguns assuntos específicos, né? Os meus clientes possam, os meus clientes eles vão gravar conteúdo no meu CD e automaticamente eles nos marcam. E esse cliente que gravou conteúdo lá, ele tem milhares de seguidores, Sim. milhares de empresários que seguem ele. Poxa, eu quero saber quem é a logística que faz a empresa X, né? Então eles já chegam em mim através dessa forma. Então, por mais que eu não grave, eu tenho essa influência do B2B para B2B, né? E é o que eu falei, isso é o segredo que eu acho do sucesso das marcas que operam conosco. Sim. E falando agora sobre as marcas que acabam errando, assim, não que existe uma forma correta, mas a pessoa está começando uma marca dela hoje. E aí ele vai ter que ter esse operacional, porque venda de produto físico é isso, né? A cereja do bolo é a entrega, dá tudo certo, porque se não tiver a embalagem correta, a entrega na mão do cliente, não existe nada, né? Não vai ter recompra. Então tem que dar tudo certo. E o que você acha, né, e qual recomendação você daria para quem está começando hoje e gostaria de iniciar com sua marca própria hoje? Ah, você fazer tudo dentro de casa? Não, eu vou contratar o funcionário para poder fazer, para poder embalar, para poder cuidar tudo, ou eu contratar um serviço igual o de vocês, que é um fulfillment que vai cuidar de toda essa parte de estoque, de embalagem, de envio da mercadoria, de ter transportadoras parceiras com um frete legal. Então, o que você acha, qual caminho você daria para essa pessoa e o porquê? Tá, eu sou suspeito em falar porque eu tenho fulfillment, mas eu acho que a pessoa quando vai iniciar um projeto e não contrata o fulfillment, eu acho que ela já começa errado. Ela já começa errado por quê? Errado porque se ela tem alimento, que é o mercado que eu atuo, ela não tem documentação sanitária, ela não é homologada pela Anvisa, você imagina ela levar o produto dela para a garagem dela. Sim. Né? Ah, não é um produto regulamentado pela Anvisa, ela tem algum outro tipo de produto. Você imagina quanto vale o tempo dessa pessoa, né? Então, a pessoa vai pegar o produto, vai levar para a garagem dela. Aí ela vai vender, ela vai separar o produto dela sem tecnologia, vai levar numa agência, os correios. O frete vai ser caro porque o preço é de acordo com a sua movimentação, né? Agora você imagina o modelo contrário, ela contrata um fulfillment. Ela não tem nenhuma preocupação. Ela vai focar 100% do tempo dela na parte digital, na estratégia do negócio Para poder dela. vender, para poder escalar. E eu vou cuidar de tudo. Então, eu vou pegar um exemplo de clientes que operam com a gente. Pô, 3 meses de operação, o camarada saiu de 10 pedidos por dia para 4, 5 mil pedidos por dia. Caramba. Você imagina uma operação própria nesse sentido. O cara tem que ter 5, 10 funcionários só para poder separar pedido. E não é simples mais, contratar. Né? E aí, quando ele começa a crescer, ele começa a mandar pedido errado. Mandar mais, mandar menos. Trocar, esse produto era para fulano, foi para ciclano. Quanto vale o tempo dele? Ele fica lá separando pedido. Então, essa conta, ela tá intrínseca no negócio, né? Então, ele não sabe disso. Então, é isso que eu falo. As empresas que dão errado, o proprietário ele tem que estar à frente do negócio. Mas, assim, até a página 2... Ficar separando o pedido. Quanto vale sua hora, né? A hora do empresário que está empreendendo. Sim. Ainda mais quando ele está empreendendo, que ele tem tanta coisa para cuidar que a hora dele fica mais cara. Então, assim, desapega, né? Começa, é legal. Vai lá no operador, acompanha a sua operação, mas sai da linha de frente, né? E eu tenho até uma história, um grande cliente nosso, chama Bold Snack. Maior vendedor, maior Gabriel, meu irmãozaço, começou com a gente. O maior vendedor hoje de barrinha, acho que é ele, mais de 150 milhões de barrinha, né? Então ele é um fenômeno. Começou com a gente e a logística ela paga por item separado. E ele começou com a gente, ele falou, poxa, eu tô vendendo a caixa, o cliente comprava 2 barrinhas de um sabor, 3 de uma da outra. E ele pagava por bipadas, estava saindo muito caro. Uma barrinha de R$12, ele pagando R$2, R$3 de expedição. E aí é que eu te falo, ajuda do operador logístico. Eu falei, Gabriel, eu falei, por que você não vende só o display fechado? Ele falou, poxa, mas é impossível, meu cliente vai comprar 12 barrinhas do mesmo sabor, ele vai enjoar na segunda, terceira barrinha. Gabriel, por que você não cria uma caixa mista, 2 de cada sabor? Pô, você consegue montar essa caixa mista para mim? Eu falei, deixa que eu monto, 2 de cada. Hoje o display misto dele
representa quase 90% da venda dele. São 2 barrinhas de cada sabor. Então foi um insight que eu dei para ele e hoje representa 80%, 90% do negócio dele. Então você imagina, né, essa visão de quem tá... Ó, falando da Bold, eu tenho uma história também, até pegando esse gancho, né, que é o empreendedor, quando for começar, ele já começar pronto para escalar, ele já começar como empresa adequada. Da maneira correta. Da maneira correta. Cara, falando da Bold, eu tenho uma história bem bacana da Bold. A Bold, quando era ali mais ou menos em 2018, que eles estavam praticamente começando a operação conosco, do nada vem uma denúncia, na verdade uma denúncia não, foi uma reclamação de uma consumidora, dizendo o seguinte: a minha barrinha ela tá contaminada, ela tem... Eu esqueci o nome do fungo. Do fungo, era um fungo, parecia uma minhoquinha lá e, cara, tá contaminada, que merda é essa? Cara, isso assim parou o negócio. Cara, pelo amor de Deus, quando o Gabriel da Bold, o Gabriel Ferreira, meu amigo, meu irmão, inclusive vai ser pai, em breve, ele falou o seguinte: Fontes, deu merda, sua logística, como que tá aí? Eu falei: o que aconteceu? Cara, teve uma denúncia aqui, uma moça reclamou, uma cliente nossa, vamos investigar o que aconteceu. Eu tinha, nesse período, quase 500 mil de barrinha na minha empresa dele. Foi uma das primeiras compras dele. Vamos lá, vamos começar o processo de rastreabilidade. Aonde foi produzido? Cara, foi produzido numa baita fábrica, a Mix Nutri, lá no interior, né? Acho que é Mato Grosso, se eu não me engano. Campo Grande. Cara, empresa direitinho, bonitinho, todos os processos. Não foi na fábrica a contaminação. Foram fazer um laudo lá, não foi. Agora nós vamos pra logística, cara. Porra, quando falou pra logística, falei: cara, se eles pegarem alguma coisa errada aqui... Eu tinha naquela época 10 mil reais na conta, 20 mil reais de fluxo de caixa. E o estoque da Bold era 500 mil. Quando chegaram na logística, me dá a documentação sanitária. Porra, tá aqui. Me dá todos os POPs de limpeza. Tá aqui. Quem que é o seu responsável técnico? Tá aqui. Deixa eu avaliar se tem sujeira. Quem que é a empresa que faz controle de praga? Porra, aquele tempo era a mesma empresa que fazia o controle de praga das indústrias farmacêuticas. Olhou lá, cara, não foi na operação logística. Putz. Graças a Deus. Agora vamos pro cadeia final. Enfim, no laudo final, avaliaram esse produto. A consumidora deixou 3 meses dentro do armário. Esse armário tinha umidade. E automaticamente a umidade contribuiu para a proliferação desse fungo que pegou na barrinha. Analisaram a idade, o tamanho do fungo. Então, pelo tamanho do fungo, ele nasceu e tava vivendo ali. Então, você imagina, cara, é que eu falo, você imagina se nesse momento eu não tô apto para trabalhar com esse produto. Imagina aquele empresário que decidiu lá atrás. Preparado, né, também, com todos os órgãos. Você imagina, o empresário fala: cara, eu vou levar esse produto para minha garagem porque eu sou muito pequeno ainda. E acontece um problema como esse. A empresa do cara fecha. Fecha, ele chega lá e fala: cara, onde eu tô armazenando meu produto? Na minha garagem, junto com o óleo diesel, junto com o carro dele, junto com o cachorro. Então vai falar assim: nada contra cachorro, mas é incompatível, né? Eu tenho cachorro, gato, mas é incompatível. Então chega a Anvisa lá e fala: pô, você não tem autorização para armazenar esse produto aqui. Tá errado o que você tá fazendo, e fecha a empresa dele. Acaba com o sonho. Por isso que eu falo, qual que é o momento de contratar um fulfillment? É desde o primeiro dia. Né? Essa é a segurança que o empreendedor vai ter para pensar no lado estratégico do negócio dele. E já falando sobre essa parte que é extremamente importante, como você mencionou, como você hoje, tanto o fulfillment e a sua empresa principalmente, consegue ajudar esse empreendedor a escalar o negócio dele? O quão é importante a operação de vocês, a ajuda de vocês nesse processo inicial para ele? Que você ali tem alguns exemplos de algumas marcas que você pode citar para nós. Esse processo nosso, nós fizemos muitos cases, né? Então a Fonteslog, ela fez cases. Eu vou dar algumas marcas. Super Coffee, cara, acho que foi uma das empresas que mais escalaram. A Bold, a Desinchar, Vitamine-se e várias outras que operam com a gente, mais Mu. Então, porque nós começamos desde o zero com eles. Então, essas empresas que querem começar a sua operação, que querem começar a empreender, procura quem é do ramo, quem conhece, né, quem trabalha com logística, porque o nosso trabalho, como eu falei, é indiretamente uma consultoria. Né? Quanto que vale isso? Quanto que vale eu conectar esse empreendedor com outros empreendedores do mesmo segmento que ele? Quanto vale
eu ajustar a embalagem dele, quanto vale eu sugerir um folder para ele colocar para ter uma experiência com o consumidor final dele, né? Então, por exemplo, e os problemas acontecem no percurso. Poxa, vai ter um cliente que vai reclamar que não recebeu o produto, que ele recebeu o produto avariado, né? Então, o que eu faço? Manda um novo produto bonificado para ele. Você quer que eu ligo para ele como logística assuma que aconteceu um desvio operacional? Manda mais um produto bonificado para ele. Então são insights que tem que ele não precisa passar por isso. Por isso é isso que a Fontslog ajuda, desde iniciar o processo, uma possível indicação do fornecedor. Pô, compra a caixa que esse cara, esse cara aqui, ele tá aqui do lado, ele vai entregar sem frete, porque todo dia ele entrega a caixa aqui. Por que você vai pagar frete de caixa vazia? Compra com ele. A caixa dele nós já validamos, sabemos que é uma caixa fácil de fechar. Então, quando a gente fala, são detalhes que, assim, a pessoa que está começando a empreender, ele já sai na frente 1 ano, 2 anos. Outro negócio importante, hein, Lucas? A questão do frete, né? Sim. Poxa, ele vai trabalhar lá, começo da empresa, com correio, ele vai pagar 15, 20, 30 reais, porque a transportadora ela faz o frete de acordo com o volume dele. Sim. Né? Então, quando ele vem trabalhar com a Fontslog, ele já começa com o mesmo preço de empresas que já estão escalando. É um valor universal. Então, ele já começa... tem volume, tem a parceria com eles, o contrato. Então, se entrar mais 2 pedidos a mais, praticamente a mesma coisa. Exato. Né? A J3 já coleta todos os dias no nosso CD, já faz o Summy Day. Cara, eu quero que meus 120 clientes façam operação com você. É um Sim. caminhão só que vai coletar, vai ser bom para mim, que eu não vou ter muita movimentação de caminhão, vai ser bom para você, que você vai otimizar o seu custo de coleta. Você vai lá, você vai levar mais de 100 clientes, né? Pô, comecei a vender B2B, entrega de 50 quilos, 100 quilos. Não é a praia da J3, Sim. por exemplo. O que eu faço? Pô, mas eu tenho um baita de um contato com o pessoal da Transovato, da Jamef, da Braspress. Essas são as empresas adequadas. Ah, eu só vendo no shopping. Puta, shopping é difícil, shopping tem que ter horário marcado. Eu tenho uma empresa que é a SPFly, que é especialista em entrega em shopping. Então, abra sua conta nessa empresa que só entrega em shopping, que está todos os dias no shopping. Então, é o que eu te falei, você imagina se a operação dele é própria, como que ele vai pensar em tudo isso, entendeu? E é muito bom você falar isso, né? Que já traz uma visão para o pessoal de casa que está assistindo, que a pessoa que está com você, que está com a sua operação ali, não é somente um fulfillment, né? Não é só um armazenamento de produto. É toda essa cadeia que você tem, esse network. Porque para você conseguir uma tabela diferenciada com essas outras transportadoras, não é fácil, né? Você já tem que estar com uma parceria deles ali um bom tempo, um longo tempo. Você já tem que ter um volume muito considerável, né? Porque o preço para ser atrativo para você que despacha 10, 15 mil pedidos ali por dia, a pessoa que está começando sozinho, que tem 10, 15 produtos, não vai conseguir isso daí nunca, né? Então, entrando na sua malha, ela já tem acesso a outros empreendedores. Então, você consegue abrir a mente dela e o crescimento dela de uma forma ali exponencial, né? Que faça ela crescer e avançar no negócio dela. Exato. E o tratamento é diferente, né? Quando a gente vai na J3, quando a gente vai numa Mandaê, que é um parceiro bem estratégico nosso para fora do estado de São Paulo, atende a nível Brasil... Quando eu falo, cara, eu vou trabalhar com a Fontslog, ele fala, poxa, a Fontslog está entre os maiores clientes dentro da transportadora. A Fontslog não, juntando todos os clientes, Sim. se torna uma conta grande na própria J3. Poxa, eu vou trabalhar com a Fontslog. Então, você tem um compromisso comigo, né, Lucas? Poxa, você acreditou nesse projeto de vir coletar aqui e levar várias marcas. E os clientes, quando dá problema, eles me ligam. Poxa, você me indicou lá a J3, não tá legal. Sim. Luquinhas, me ajuda aqui, cara. Esse cliente tá reclamando. Na hora você vai lá. Pera aí. Você imagina, né? É que eu te falei. Você imagina ele sem ter essa relação, sem ter essa parceria, né? Ele ligar para reclamar nos correios de uma entrega Sim. dele. Ele vai ter que abrir um ticket. Vai ser atendido nunca. Pô, imagina, o cara tá começando a marca dele, a experiência de compra do cliente dele vai ser péssima, né? Sim. E pegando um pouco ainda sobre as marcas que você cuida, na sua visão, o que realmente faz essas marcas, por todos esses contatos que você tem com esses empreendedores, o que faz o diferencial? Como elas conseguem vender tanto no online? Como elas conseguem vender tanto no marketing digital com a estratégia correta? O que você acha que é o diferencial?
exatamente o diferencial para elas venderem muito? Isso é um paradigma. Eu trabalhei, como eu te falei, comecei a minha vida profissional com operação de medicamento. E o laboratório ele é muito burocrático, ele é muito conservador, né? E o diferencial dessas marcas que estão começando é o menos é mais. É a falta de formalidade, né? O cliente não quer que fale bonito, ele quer que resolva o problema dele. Assuma o erro, seja transparente. Então, o que eu acho que essas marcas estão se diferenciando, essa marca que está fazendo algo colorido, cores clean, adequada para geração Z, enfim, eles estão falando a linguagem do próprio consumidor final. Então, essa comunicação deles não tem barreira, entendeu, Luca? Eles falam de igual para igual. Eu acho que esse paradigma... Poxa, eu trabalhava com a indústria, eu tinha que fazer visita nas empresas de terno, gravata, fazer a barba todo dia. Era assim, para aquela época funcionava, mas hoje mudou. Sim. Né? Apesar de eu ter 45 anos, eu estou me atualizando com relação a isso, né? É um público sem formalidade, é um público, como eu te falei, menos é mais, conversa, cara, abra o jogo do que está acontecendo, né? Fale de igual para igual, ninguém é superior a ninguém. Pô, você imagina você ter um problema operacional e o proprietário da Fontslog ligar para justificar, para pedir desculpa, né? Você imagina o dono da própria marca fazer uma carta de próprio punho. Ah, é só uma pessoa que vai ficar feliz? Não, cara, mas essa pessoa ela vai alastrar isso para várias outras, né? Então, eu acho que o segredo que eu acho do sucesso dessas grandes marcas é descer da escada, né, e falar a mesma linguagem do consumidor que ele quer atender, né? Não adianta... Cara, eu falo isso pro meu time comercial. Tem cliente lá que ele quer fazer uma marca para um público 40 a mais. Ele tem que saber comunicar com esse público 40 a mais. Não, eu quero fazer para um público mais jovem. Eu falo para minha equipe comercial, né? Então, você imagina uma agência de carro, um senhor acima de 60 anos quer comprar um carro. O vendedor fala... Cara, compra esse carro é turbo, ele chega de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Porra, é um carro que tem um banquinho apertadinho, tem um ronco legal. Pô, a pessoa não quer saber disso, a pessoa quer saber... Do conforto, da segurança. O carro tem conforto, o porta-mala é grande, ele vai te dar segurança, estabilidade, ele tem sensor de desvio de rota, às vezes você tem sonolência, ele vai te avisar, ele vai travar a direção, ele tem sensor de impacto. Então é diferente a forma de abordar. Então eu acho que o sucesso desse profissional que está começando uma empresa é saber para que público ele vai vender, né? Ele não tem que criar o produto para ele tem que criar o produto para o cliente dele. E conversar com o público, né? Tem até uma história legal que eu escutei da Cris Junqueira, fundador do Nubank. Acho que, se eu não me engano, foi em 2017 que aconteceu isso. Então, ou seja, tinha 4 anos de banco, né? Que eles fundaram em 2013 o Nubank. E aí teve um caso muito legal que eles treinam o time deles porque ela fala algo muito interessante. A maioria dos grandes bancos, o que eles faziam? Terceirizavam os atendimentos, né, para call centers. Como a empresa cresce muito, ela terceiriza o atendimento. E eles não, ela internalizou tudo isso. Então, ou seja, aconteceu um problema, a cliente fez o cartão na empresa, recebeu o cartão, o cachorrinho foi, comeu a carta e comeu o cartão. Ela foi e mandou, ligou. Olha, aconteceu um problema, meu cachorrinho foi, comeu a carta e comeu meu cartão. Aí, não, pode deixar que a gente vai resolver. Qual o seu endereço e tudo mais? Eles mandaram outro cartão pra pessoa e mandaram uma bolinha e um outro brinquedo pro cachorro. Olha isso. Cara, isso daí repercutiu tanto Sensacional. que ela falou que abriram milhares e milhares de contas só por conta dessa repercussão. Cara, saiu matéria, saiu na televisão, foi um negócio extraordinário. Então, ou seja, você acha que os grandes bancos... Bradesco, Itaú e tudo mais, irão ter uma ação dessa? A pessoa nem pode, nem por mal do atendimento, né? Mas ele nem pode ter essa autonomia. Então eles davam autonomia, davam dinheiro para a pessoa para resolver o problema daquele cliente. Então acho que isso daí que você falou casa muito com isso, né? De você realmente estar ali com o cliente e resolver todos esses problemas. Isso eu falo, esse processo de humanização do negócio, isso é legal. O pessoal pergunta para mim, proprietário da Fontslog, até onde você quer chegar? Qual o tamanho que você quer ser? Como que, quando você vai parar? E aí eu sempre penso, cara, eu acho que o meu momento de segurar ali é quando eu começar a perder esse processo de humanização, de falar com o meu cliente, porque para mim
passa a não fazer mais sentido. Né? Você tava falando dessas histórias legais? Eu sou muito apegado a detalhe. Um certo dia eu tava voltando aqui na Marginal, apertado para ir no banheiro e posto... A fama de banheiro de posto de gasolina é a pior do mundo, é péssima, sim, né? Você não fala, pô, esse banheiro aqui parece banheiro de posto de gasolina. E aí eu parei num posto no Limão, ali na Ponte do Limão. Cara, quando eu parei no posto, super apertado, tomei um café e aí eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, cara, eu vi uma placa bonita. Aqui tem banheiro limpo. Né? Poxa, eu falei, pô, que legal, que iniciativa. Cara, quando eu entrei no banheiro, bicho, uma sujeira, cara. Uma sujeira, tudo ferrado o banheiro. Eu falei, eu não vou deixar passar batido isso, né? Aí eu voltei, usei o banheiro muito, cara, porra, passando mal. Quando eu voltei, eu falei, pode me falar, quem que é o gerente desse posto, por favor? Falou, o gerente é esse senhor aqui, Antônio. Ô, senhor Antônio, tudo bem? Desculpa, né? Eu só queria um detalhe. Você colocou lá que aqui tem banheiro limpo? E eu fui lá, não tá limpo. Tá um horror aquele banheiro. Sabe qual que foi a resposta dele? Cara, eu já pedi várias vezes para tirar esse comunicado que aqui tem banheiro limpo e não tiram. Eu falei, porra, olha a atitude do gerente num posto. Em vez de ele falar, cara, eu já pedi para várias pessoas limparem, eu vou dar um treinamento, ela vai limpar, me perdoa. A próxima vez que você vier, vai estar muito mais limpo, pode ter certeza, pode me cobrar. A resposta dele para mim foi a seguinte, eu já pedi para tirar o comunicado aqui tem banheiro limpo. Né? Então você vê, é a cultura, né? A cultura do empreendedor, né? E falando agora um pouco sobre a sua empresa, teve algum momento que foi um desafio ali para o crescimento ou que vocês tiveram um boom muito grande de vendas, de volume e que você teve que lidar ali de uma forma diferente com o trabalho, com a sua operação? Porque a gente sabe que Black para vocês é um negócio assim diferente, né? Vende muito, então você tem que estar focado ali na operação. Como que é um pouco lidar com esse pico de vendas? Como vocês conseguem se estruturar nessas épocas de alta demanda? A Black Friday, ela é um mal necessário, né? Isso não tem jeito. Eu falo, você adora Black Friday? Eu vou te falar, cara, para mim acho que é um dos piores momentos do ano. É crítico, é tenso. Você imagina que a movimentação do mês inteiro você faz ali em praticamente uma semana. Mas eu preciso atender. Eu preciso fazer uma boa Black Friday. Porque se eu não fizer, todo ano que eu fui perfeito para aquele cliente, que eu atingi performance maravilhosa, acima de 99, se eu não fizer uma boa Black, eu queimo toda a minha imagem com ele. Então é um mal necessário, eu preciso atender. Então o planejamento da Black Friday ele começa brincando 2, 3 meses antes, né? É importante para o nosso cliente ter uma boa Black porque ele tem um estoque ali que já está com shelf life baixo, ele tem um produto que não está girando, né? Ou por estratégia, para fazer caixa, ele tem que fazer uma Black, é importante, né? Então, assim, para a gente é um pouco crítico porque, como eu te falei, concentra volume sazonal ali de uma semana, praticamente o volume do mês inteiro, mas eu preciso atender. Então, quais são as ações? 2, 3 meses antes eu já começo a preparar a equipe, as reuniões semanais que eu tenho com o meu time já começo a direcionar para Black. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar em 2 turnos. Vamos ativar novas mesas de conferência. Vamos trazer uma mão de obra de fora. Vamos treinar essa mão de obra. Vamos bancar esses 2, 3 meses. Eu não vou trazer só para o dia da Black porque vai ser um caos. Pessoal despreparado. Então eu já começo a preparar isso antes. Estava te falando na pandemia. Nós tínhamos um cliente que era a Desinchar. Desinchar, putz, estourou, né? Também meus amigos, os donos da Desinchar, mas explodiu de venda, na pandemia principalmente. Ele imaginava vender na Black Friday 8 mil pedidos. Foi uma sexta-feira, 8 mil pedidos. Quando chegamos na segunda, tinha 35 mil pedidos. Nossa. De 8 mil caíram 35 mil pedidos. E agora? Você não estava preparado, esperando. Pela nossa capacidade operacional, eu conseguiria fazer 2, 3 mil pedidos por dia. Se caiu 35 mil, eu vou ficar 15, 20 dias fazendo a Black Friday. Não tem como. Então é aí que eu te falei. Outra vantagem. Isso é um problema do operador logístico. Ele precisa ter um plano B. Sim. Então nós trabalhamos 24 horas. Trabalhamos sábado e domingo. Colocamos van para levar os funcionários na casa deles e buscar. Fizemos 2, 3 refeições no mesmo dia para a pessoa trabalhar ali com conforto, fizemos pausas na operação,
pagamos hora extra para todo mundo, não tem jeito, mas nós conseguimos atender nesse período, né? Então, é o momento de você chamar a sua equipe, conversar, isso é importante para nós, né? E muitas dessas pessoas que vieram para trabalhar só nessa época estão conosco até hoje, né? É o momento que você filtra, né? Pô, será que ele teve comigo naquela época que eu mais precisei? Tem funcionário, às vezes, a gente tem uma baita de uma cultura, você conheceu lá, Sim. uma cultura bacana na empresa, mas tem gente que às vezes está cansada, está em outra sintonia. De repente, é uma época dessa que você pode trazer novos talentos também, pessoas que entraram numa Testar época novas crítica. pessoas e ver ali o desempenho deles nessa Exato, época e e tá até cara, hoje e continuar, né? Então é uma oportunidade para você trazer pessoas boas também, né? E falando ainda um pouco sobre a logística, como que vocês lidam hoje com as entregas rápidas desses clientes? Eles exigem muito? Como que vocês têm parceiros? É um dos parceiros da J3, mas como funciona isso daí na prática hoje? Eu acho que os marketplaces, né, especificamente o Mercado Livre, na verdade, ele trouxe uma tendência, ele desacostumou o consumidor, né, de esperar. No meu tempo, quando eu trabalhava com transporte, São Paulo era 24, 48 horas, interior 72 horas, e tá tudo bem, era uma das empresas mais rápidas. E hoje falar em 24, 48 horas é muita coisa, né? 72 horas para uma entrega dentro de São Paulo. Pô, 72 horas eles estão entregando no Nordeste. Sim. Praticamente as empresas couriers, Mercado Livre, entregando em 2 dias. Então, assim, essa é uma tendência. O consumidor está cada vez mais ansioso. É um baita num fator de compra, a velocidade de entrega. Por isso que a J3 ela veio para nos ajudar nesse processo. Quando eu falo para o meu cliente, eu tenho uma opção de você receber no dia seguinte. E mais, se você quiser, eu consigo que o seu cliente que comprou até 11 horas da manhã, meio-dia, J3 coleta às 13, entrega até às 22. Fala, cara, isso muda o jogo do meu negócio. Ajuda muito você, o seu cliente. Para mim, a pessoa vai comprar num poder de decisão, essa empresa entrega até no mesmo dia. Essa daqui demora 4, 5 dias para entregar. Ajuda muito. E isso atrai, a Fonteslog atrai empresas que estão fora do estado de São Paulo. O mercado está aqui em São Paulo. Mercado comprador, né? O mercado comprador está aqui. 60%, 70% das vendas dos nossos clientes está em São Paulo. Cara, o cara que está no norte, que está no nordeste, que está no sul, como que ele vai escalar o e-commerce dele prometendo 5, 6 dias? Né? Tem uma estatística até que fala que 70% da decisão de compra está vinculada a frete. Preço de frete e velocidade da entrega. Por isso que os nossos clientes eles têm cobrado. A J3 está crescendo na nossa operação. Né? E também é um atrativo para os nossos novos clientes. Quando eu falo que eu tenho a J3 como parceira, que é uma empresa séria, que coleta todos os dias, que entrega até as 22 horas, os clientes falam, cara, acho que eu estou no caminho certo. Eu não tenho como não dar certo. Eu estou com uma empresa que vai separar. Porque não adianta eu ter uma separação rápida, precisa, e chegar da porta para fora, acabar com tudo. Sim. Não adianta, uma entrega demorada, né? Uma entrega demorada. Não adianta eu ter um serviço ruim de separação, de conferência, de armazenagem e a transporte ser ruim. Ou o transporte ser bom. Imagina fazer uma entrega rápida de um produto errado. Então é uma cadeia, né? Então eu tenho que ter separação, armazenagem com qualidade, produto limpo, separação, conferência e entrega rápida. Então esse fluxo, se rodar bem, cara, a chance do cara dar certo do empreendedor. Grande, né? Acho que reduz a probabilidade de dar errado, na verdade. A gente nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Todo projeto tem um risco. Mas assim, se não der errado é porque o produto não é bom. Sim. Ou ele não está conversando, ou ele não está se comunicando do lado dele, né? Do atendimento ou de vendas. Ele está com a logística boa, não tem erro, entrega rápida. Então, assim, já encurta aí 70% do caminho dele, né? Sim. E se você de casa gostaria de uma empresa para fazer a sua logística e o seu fulfillment, conta com a Fonteslog e logística conte com a J3, uma empresa que tem 15 anos no mercado, já atendeu mais de 37 mil clientes, nós já realizamos aí mais de 30 milhões de entregas e é uma empresa ali que faz as plataformas de marketplace, Mercado Livre, Amazon, Magalu, Shopee e também grandes e-commerce. Então conte com a J3, vai ter algum QR Code aqui na tela para você clicar e falar com o time da J3. Tá? Falando sobre mercado hoje, um pouco do mercado que você atua, Fontes, que é o wellness, né? Um mercado de bem-estar, de saúde.
Como você enxerga esse futuro do mercado de bem-estar e como essas grandes marcas que você está atendendo hoje, como eles estão olhando para esse futuro? Porque é um caminho sem volta, né? E o pessoal está se cuidando muito e fechou muita balada, muito barzinho. E a gente vê que hoje está mudando. Então tem até algumas festas, não sei se você já viu, mas tem até algumas festas que o pessoal tá fazendo 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Ao invés de ter a bebida alcoólica, tem um café. Não sei se você já viu isso daí até no Ibirapuera mesmo. Então como que você vê esse mercado daqui para os próximos anos e essas marcas que vocês atendem também? Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria que saiu no The News. The News também é um baita de um canal de comunicação, né? Sim. Meu amigo também, o Hernanes, ele é irmão do Gabriel da Bolt, você vê que legal. Rapaz, raiz, empreendedor, gente finíssima. Ontem ele lançou uma matéria dizendo sobre esse segmento, até gravei aqui. O bem mais exclusivo do mundo, viver mais. Aposta na economia da longevidade, não surge do nada. O setor de bem-estar está 4 vezes maior do que a indústria farmacêutica, olha isso. 60% maior que todos os gastos do consumidor com a saúde, tá nessa linha de bem-estar, né? O relatório está projetando um crescimento nos próximos 5 anos de 8,6%, alcançando a casa aí de 8,5 trilhões de dólares, né? Então, é um mercado novo, né? Hoje, quem imagina hoje creatina, glutamina, o pessoal tá tomando glutamina hoje para tratamento de câncer, um pós-quimioterapia, né? Então é um mercado sensacional, é um mercado alternativo, o pessoal tá deixando a medicação tradicional de lado, né? Para dormir mesmo, vamos deixar os psicotrópicos, os tarja preta, vamos começar a tomar magnésio, vamos começar a tomar a melatonina, né? Isso é a própria questão alcoólica, né? Eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de tomar um vinho, mas toda vez que eu tomo atrapalha o meu sono, no outro dia eu já não consigo fazer atividade física, né? Então você tá diminuindo, eu acho que essa cultura de vida saudável, ela tá sendo muito boa para esse mercado. Então hoje tá saindo bebida, você vê, agora estão lançando nos Estados Unidos uma cerveja proteica, né? Então ele tá tomando a cerveja dele, estão reduzindo, você vê um exemplo, a cerveja aí do momento, eu gosto de cerveja Stella Pure Gold, cara, é uma cerveja com 0 glúten, né? Então eles estão começando a criar bebidas pensando nesse público. É o próprio refrigerante. Esses dias eu vi que a Coca Zero é mais vendida que a Coca normal. Olha que absurdo. Era para atender um público nicho. Que antes era muito ruim, aí eles mudaram a fórmula ali. Exato. E o pessoal veio... Então é um mercado que nós estamos... Cara, eu agradeço a Deus todos os dias que é um mercado que está crescendo. Tem um monte de empresa criando novas marcas, novos conceitos. E assim, é o que você falou. Essa nova geração, eles não estão chutando balde, eles não estão passando mal, eles estão se preocupando. Nós temos clientes, um exemplo. Hoje um grande cliente nosso que também está com a gente desde o início, a Novo pré-drink, né? É um pré-drink ali que a pessoa toma. Ele é base de produtos naturais que já evita ressaca. Então a pessoa toma 1, 2. No outro dia ela não vai ter ressaca e ela vai estar pronta para fazer atividade física, fazer a corrida dela, fazer o seu funcional. Então você vê, existe ainda o consumo de bebida, mas acho que a tendência é diminuir. Até porque você bebe, tudo que você está fazendo ali na vida wellness, você perde, né? Sim, com certeza. Não joga a favor, né? Exato. Você tá tendo uma rotina muito boa na semana, você chuta o balde Acabou. 2 dias, sexta, sábado, pronto, acabou tudo, foi tudo jogar no lixo. Então, por isso que tá mudando essa tendência. E falando um pouco sobre o seu mercado, como que você vê o Fulfillment no Brasil e para sua empresa também, o futuro dela para os próximos 5 e 10 anos? O que vocês estão planejando? Como você vê esse futuro de mercado para novos galpões, novas cidades, por exemplo, Extrema, que tem incentivo, vocês estão lá com um galpão novo que você me contou. Fala um pouco sobre esse cenário. Cara, esse segmento Fulfillment, ele é um pouco complexo, porque você tem a pequena empresa, que é muito pequena, e tem o gigante, né? Então, quem está ali no meio termo, que é o caso da Fontes Log, acho que está num momento muito legal. Não briga por preço, oferece bastante qualidade, né? Não tem muito investidor no negócio. Você pega essas grandes empresas, não vou citar o nome, mas tem um monte, muito investidor,
Então, assim, pô, já é difícil dar lucro, aquilo que eu tinha falado lá atrás. Imagina esse monte de investidor nessas grandes empresas, elas não conseguem olhar para o cliente dela, e a pequena que ela carece de tecnologia. Eu vejo a Fonteslog num momento muito bom, que eu estou naquele médio porte. Abrimos uma operação Extrema. A Extrema era uma demanda dos nossos clientes. Extrema, para quem não sabe, Extrema é a região de Minas, ali o sul de Minas, tem um incentivo ali que chama RET, que é um baita do incentivo no ICMS. Então, você vê que ao ouvir o nosso cliente, os nossos clientes de e-commerce, eles começaram a falar: porra, operação Extrema, eu vou reduzir meu ICMS, é bacana eu ter uma operação lá, começar a vender por lá. Falar para você, se eu queria estar em Extrema, cara, não quero, eu já tenho uma operação aqui em São Paulo grande, mas o meu cliente precisa estar lá. Ele precisa, as margens estão apertadas. Então eu abri um CD lá, comecei a rodar há poucos meses. Agora, amanhã, inclusive, a gente está mudando para um CD maior. Um CD 3 vezes maior do que o que a gente pegou lá no início. Então, assim, eu ouvi o meu cliente, eu preciso estar em Extrema. Ó, eu quero ir com você para Extrema, mas se você não for comigo, eu vou ter que procurar outra opção. Sim. Eu falei, cara, não, eu quero que você vá comigo, eu vou fazer essa operação lá. Então, hoje a Fonteslog está com operação em São Paulo. Estou crescendo em São Paulo. E estou com operação em Minas, estou crescendo em Minas também. Tem outros estados que tem incentivo, Espírito Santo, tem o Compete, o Jaboatão ali dos Guararapes, Recife tem também. Santa Catarina. Santa Catarina, mas aí eu tô com um pouco de pé no chão. Você imagina para eu fazer uma gestão de uma operação a mais de 1.000 quilômetros daqui em outros estados. Você ficar viajando toda hora. No Nordeste. Então, assim, se eu não for bom naquilo que eu faço, eu prefiro não ir. Então, eu tô ampliando São Paulo, tô ampliando Extrema, que acho que é um grande foco. Extrema é bacana para o cliente porque ele tá próximo de São Paulo. A própria J3... 160 quilômetros. Cara, a J3 ela tem uma condição igual de São Paulo e o prazo de entrega é igual de São Paulo. Tá do lado de São Paulo, o preço de frete é semelhante, o prazo de entrega é semelhante. Ela tá 100 e poucos quilômetros. 160, 150. 2 horinhas, chega lá. Pô, então assim, deu algum problema ali, deu algum aperto, nada impede de eu colocar os funcionários no meu carro e levar para lá, fretar um ônibus para ajudar. Então assim, é uma cidade que você tem um controle da operação na mão. Eu indico, né, todo mundo que tem e-commerce. É lógico que assim, não adianta o cara criar a empresa e falar, eu já quero estar em Extrema, não é tão simples. Tem que ser aos poucos. Né? Extrema virou, é o que eu falei, é uma cidade legal, economiza imposto, mas tem que ter responsabilidade. Porque Extrema é uma cidade ali de 40, 50 mil habitantes, 170 mil vagas de trabalho. Você imagina a mão de obra. Então o pessoal tá levando gente de Guarulhos, tá levando gente de Jundiaí, Mariporã, Bragança. E ali ainda requer um pouco de estrutura, não tem ponto de ônibus. Não tem muito restaurante. Não tem restaurante. Lá, né? Os funcionários eles trocam de empresa muito fácil, às vezes por uma diferença mínima de valor, muita falta. Então por isso que até o crescimento lá em Extrema eu tô com muito pé no chão. Já era para Extrema, a nossa operação começou agora, já era para estar maior que São Paulo. Eu falei, cara, não é nosso negócio, vamos devagar. Todo mundo que começou grande em Extrema, empresas que investidor, galpões grandes. Pô, e um exemplo de alguns operadores logísticos, eu falei, pô, mas você está começando agora a operação, precisa de um galpão desse de 15, 20 mil metros? Ah, precisa, porque eu estou almejando coisas muito grandes aqui, não conseguiu sustentar 6 meses de operação. Por isso que a Fontes ela está indo para lá. Altíssimo. Aluguel alto, mão de obra carente. Então, por isso que a Fonteslog está indo para lá com o pé no chão. Um CD que não é grande, algumas contas específicas. O cliente ele quer começar a operação comigo. Cara, vamos começar por São Paulo, deixar essa operação redondinha. Quando tiver redondinha, a gente migra lá para Extrema. Não dá para ir com uma operação quadrada para Extrema. Então, é esse o nosso diferencial. Não, eu quero ir para Extrema. Cara, se você tá com pressa para ir para lá, não é Extrema que tem que salvar a sua vida, né? A Extrema é um plus na vida das empresas, mas tem que fazer um negócio planejado, uma migração gradativa, né? Não adianta o cara... Pô, a redução que ele vai ter lá em Extrema é considerável. Mas se ele depender disso para salvar a vida da empresa inteira, cara, ele tá fraco. A empresa dele tá fragilizada, né? Se eu não for para Extrema, eu vou fechar minha empresa. Cara, então esse não é a solução, né? Extrema é um upgrade na margem dele, né? Sim. Pra gente ir finalizando, já nosso bate-papo foi muito enriquecedor. Qual foi o maior aprendizado que você teve convivendo com esses grandes donos de marcas? E qual conselho que você
viu ali que eles fazem, as estratégias que você poderia dar para o nosso telespectador hoje que está nos assistindo, que gostaria de empreender, que está nesse caminho de crescimento? Qual foi o maior aprendizado ali que você viu, estratégias que eles fizeram para poder dar certo no seu negócio? Uma das grandes estratégias foi me aliar a jovens, né? A pessoas que estão no mercado, pessoas que estão no hype, que estão criando marcas, né? Parceiros comerciais, né? Parceiros de negócio, indicações, né? Então, eu vou dar um exemplo muito rápido, né? Eu tenho hoje um grande amigo meu, Alexandre Capella, é um cara, acho que você já até conheceu ele, um dos sócios fundadores da Mais.Mo. O cara tem uma baita de uma empresa hoje de consultoria, mentoria. E lá atrás, quando eu conheci ele, ele falou, cara, a minha operação, você quer fazer a operação da Mais.Mo? Eu falei, cara, mas vocês são muito complexos, vocês são muito chatos com relação a processo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí um certo dia eu perguntei para ele assim, cara, você tem isso no operador logístico atual? Ele falou, não tenho nada disso que eu tô pedindo, mas eu precisaria ter, né? E aí foi quando eu deitei no travesseiro, eu falei, cara, de repente eu me aliar a uma pessoa nova dessa, um cara que tá lá no mercado, que tá começando, que tá empreendendo, ele pode abrir portas para outras empresas. De repente essa carência que ele tem, e eu falei, aí um certo dia eu voltei para ele e falei, cara, você me ajuda a fazer tudo isso no meu sistema? O sistema precisa que avisa quando tá acabando estoque, avisa o cliente, quando tá uma nota retida, avisa. Tudo isso que você sente falta, você me ajuda nessa tecnologia? Então ele ajudou, hoje eu fiz o meu sistema muito, muito próprio para e-commerce, então foi isso. Acho que o nosso pulo do gato, a grande dificuldade que eu passei é por não ter pessoas jovens com quem conversar, e aí eu me aliei a uma pessoa que está na frente do mercado, que conhece. Hoje ele dá mentoria, e poxa, a mentoria dele acho que está explodindo, deve ter mais de 40, 50 empresas hoje que operam com ele, que ele ajuda empreendedores que estão iniciando, né? Poxa, quem que ele vai indicar? Não adianta ele indicar ele tá fazendo uma mentoria, colocar essa operação em qualquer operador logístico. Às vezes tudo que tá fazendo vai por água abaixo. Ele me indica, tem cliente que tá vindo trabalhar comigo, eu indico para ele. A J3 me indica um monte de cliente, né? Eu indico os clientes para J3. Sim. Então, assim, a maior dificuldade é estar sozinho no negócio, né? Ninguém sabe de tudo. Ninguém é o dono da razão. Escuta, né? Escuta mais do que fala, né? Vá para eventos, participe de network, assista podcasts. Pô, pode ser numa hora e meia de podcast chato, mas 20 minutos ali, às vezes vai te dar um insight, né? Sim. E já falando sobre uma dica pessoal, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando ou para quem já está nesse caminho, sobre empreendedorismo, sobre e-commerce, sobre essas vendas online, qual mensagem seria? Tem alguma frase que você gostaria de deixar? Cara, é uma frase complexa, né? Mas eu acho que a resiliência, né? Isso foi sempre o que eu tive quando eu resolvi trabalhar, quando eu resolvi abrir a minha empresa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, mas eu sempre fui resiliente. Comecei a trabalhar numa empresa de turismo. Comecei a trabalhar, fui roubado várias vezes, que eu fazia entregas no centro. Eu comecei a trabalhar numa empresa de pesca, Mabel. Depois eu fui trabalhar na Imola. Então, assim, tive vários altos e baixos. Fiquei 18 anos nessa empresa. E um certo momento, quando eu falei, cara, eu vou empreender. A minha mulher falou, você tá louco? Como você vai empreender? Você virou diretor, você entrou como office boy, hoje você é diretor comercial dessa empresa, 1.200 funcionários. Mas eu vou tentar. Vai largar a segurança, né? A segurança, tá tudo bem, nosso filho tá na escola particular, e X, agora que a gente vai poder ficar tranquilo, vai viajar, você vai resolver empreender, para com isso. Mas foi naquele momento que eu falei, cara, eu preciso arriscar. Porque você arriscar com 30 anos, com 40, com 50 é um negócio. Agora eu não vou deixar para arriscar com 60, 70 anos. Sim. Não que não possa dar certo, mas acho que acaba um pouco o gás. É um momento que acho que você tem que estar um pouco mais tranquilo, né? Sente, você não consegue uma noite ruim de sono, né? Então eu tomei essa decisão com 33 anos. 1 ano sem cliente, cara. É por isso que eu te falo.
a resiliência é tudo. Então eu tive resiliência. 1 ano, quando eu achei que tudo estava perdido, eu tive um insight, comecei a crescer. E eu tenho resiliência até hoje, cara. Eu cheguei a perder clientes grandes, né? Clientes grandes, a própria Bold. A Bold, quando estava grande, ele falou, pô, eu construí uma fábrica própria. Eu vou tirar a operação de você. Falei, cara, e agora? Super Coffee, cara, eu vou pro Espírito Santo por conta de incentivo fiscal. Eu cheguei a perder empresas que era 50% do meu negócio. Mas, cara, tá tudo bem. Respira fundo, recalcula a rota, resiliência e vai dar certo. Diminui a estrutura, continua nessa batalha. Né? Eu falo que você ser comercial, você ser vendedor, é você procurar emprego todos os dias. Você acordar da cama, sempre tá motivado. Eu falo isso, eu tenho um filho que trabalha comigo no comercial. Esteja motivado, esteja de bom humor, positividade. Eu acho que isso faz toda a diferença. E isso percebe, né? Se eu venho para esse podcast de mau humor, cabisbaixo, triste, cara, é legal, não vai ser legal, né? Então acorda. Começa pela sua cama, né? Se seu dia for uma merda, me desculpe, você vai chegar em casa, arruma a sua cama, você vai chegar em casa e sua cama vai estar arrumada, você vai dormir legal. Então começa por essas pequenas atitudes. Agradeça quando sai de casa. Pô, obrigado por mais um dia. Hoje vai ser um dia top. Se não for um dia top, tá tudo bem. Você aprendeu. Então, assim, um dos grandes conselhos que eu dou é resiliência, alto astral, se conecte com pessoas boas. Não faça coisas erradas. Às vezes, para você sustentar uma mentira, você tem que contar 3, 4 mentiras. Seja transparente. Né? Então, eu sempre tive muito isso. Eu conheço muita gente no mercado. Eu tô desde os 17, 18 anos. Cara, aonde eu vou, as pessoas me respeitam, sabem do meu nome, não devo nada para ninguém, cabeça alta, não esfolo o fornecedor, não admito que meus funcionários tratem fornecedor de forma ruim, esfolem fornecedor, é justo, vamos pagar. Sim. Né? E isso acontece com funcionário. Às vezes é um funcionário ruim na sua empresa, mas a gente tem um clima tão bom para trabalhar que aquela pessoa que está destoando, os meus funcionários já falam, cara, não está ornando com a gente aqui. Tira. Eles mesmos já expelem ali. Eles mesmos já expelem, né? Então é o que eu te falei, trata um funcionário bom, não tem diferença a Fran, que cuida da nossa faxina, como o meu líder operacional. Eles são iguais, né? Cada um tem sua atividade diferente, ela mantém um ambiente limpo, ela mantém um ambiente agradável. Então é isso, é resiliência, respeito, né? Network, como eu te falei, acho que é tudo na vida. E é isso, nunca faça com fornecedor, com funcionário que você não gostaria que fizesse contigo, né? Sim. E para as pessoas te conhecerem, conhecer um pouco mais sobre a sua empresa, um pouco mais sobre o seu trabalho, fale ali para os nossos futuros clientes. Vai abrir várias portas esse podcast, né? A Fontes Log, como eu falei, ela está localizada na região de Alphaville, Santana de Parnaíba, uma das regiões mais estratégicas do estado de São Paulo, que liga as principais rodovias, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo, Rodoanel. Né? Então, se você quiser visitar a Fontes Log, fica à disposição. Acesse o nosso site, nosso site é novo, nosso site está bem legal, acho que entregou há uns 20 dias atrás. Lá tem a relação de todos os influenciadores que a gente trabalha. Ficou muito legal. Ficou legal, né? Tem depoimento de vários clientes, tem um pouco sobre a minha história, onde eu comecei, né? Qual que é a minha rotina de trabalho, tem um vídeo institucional, tem o nosso Instagram, @fonteslog. O nosso Instagram, como eu te falei, eu nunca tive dinheiro para pagar influenciador, então eu falo muito ali, é um vídeo amador, só que você vê, se eu esperasse para ter cameraman, eu nunca teria começado, então... Comece, né? Falei, a comercial minha vendedora Lu, eu sempre via ela no final de semana no Instagram, fazendo vídeo, dancinha. Falei, poxa, Lu, você gosta de filmar? Você gosta? Vamos começar a fazer uns vídeos aqui na empresa, né? Então filma aí com o celular. Então é o que eu te falei, é o que eu tinha de ferramenta no momento. Então acesse o nosso Instagram, tem vários vídeos legais, tem cliente dando depoimento, né? Clientes que têm cases ali conosco. E é isso, @fonteslog, nosso site www.fonteslog.com.br. É isso. Legal. Bom, empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast aqui do E-Commerce em Rota e hoje foi um papo muito bacana, uma história de vida inspiradora do Fontes, da Fonteslog, que trabalha com várias marcas, com grandes empresas no mercado,
Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado pela presença do Fontes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o seu amigo, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você ama. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e deixa um like nesse vídeo. Lucas, antes de encerrar, eu Sim. gostaria de te dar um presente. Eu sou atleta amador, eu sempre gostei de jogar bola. Atleta amador é aquele considerado que pratica atividade esportiva de 2 a 3 vezes por semana, mesmo Sim. que de forma amadora. E eu me considero um atleta amador, jogo bola. Show. Constituímos um time, né, que chama Fontes Log Futebol Clube. Estamos participando da Taça dos Patronos. Fomos campeões no ano passado, na primeira edição. E esse ano, começou agora, nós estamos em terceiro. O time ainda passa por uma pequena crise, mas acho que a gente vai recuperar. Mas eu falei, é um time, né? Eu trabalho com esse segmento de alimentação saudável, então eu gosto de incentivar práticas esportivas. Sim, tá né? certo. Então, competitividade, né? Competitividade é respeito, trabalhar em grupo, né? E eu queria trazer, na verdade eu trouxe para ti aqui esse uniforme desse ano. Oh, que É isso, da Fontes Log. Esse campeonato vai até dezembro, né? Chama Taça dos Patronos. Deixa eu mostrar aqui. Espera aí, primeira mão. Ele tem uma estrelinha aqui, fazendo jus ao bonito, hein? nosso título do ano passado. Opa, dá licença aqui. Tá aqui da Mostra Fontes ali. Log. Aqui. Bonita, bonita. Olha que legal, o ornoco azul parece que foi feito pro podcast, né? Então aí nossa estrelinha, somos o atual campeão da Taça dos Patronos. Não, ficou muito bonita a camiseta. Aqui alguns outros patrocinadores que têm patrocinado o nosso time. E eu tô te dando essa camisa porque eu considero que a J3, que você é um atacante do nosso time, você é um grande parceiro nosso, acreditou na nossa empresa há 2 anos atrás, hoje é um parceiro estratégico do Samiday da nossa empresa. Agora vai ampliar as operações para Extrema conosco. Sim. Então é isso, eu gostaria de te dar essa camisa, um presente. Muito obrigado. E viu? saber que você faz parte desse time da Fontes Log. Olha aí, estamos até emocionados. De novo. Obrigado, Muito viu? obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Aí. Bom, Foi? pessoal, então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal mais uma vez. E se você gostaria de me acompanhar para poder ver tudo ali sobre empreendedorismo, dicas de e-commerce, @lucasrochemídio. Não deixa também de acompanhar o nosso Instagram e o nosso YouTube aqui do E-Commerce em Rota e os nossos patrocinadores, J3 Flex e J3 Express. Até o próximo episódio e muito obrigado pela presença de todos.